É muito mimimi, hein? C, de Série C. Engole essa, tricolor. Bom, não gostei do Vasco. Fiquei muito chateado com o que eu vi do Vasco no campo de hoje. Não tem nada a ver com o DNA do Vasco. Fernando Diniz hoje foi mal, desde o início, com a escolha do Matheus Cocão, colocando ele no time e o Vasco não produzindo aquilo que eu imaginava com a presença do Cocão. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. O Vasco assistiu o Fluminense jogar. Maior parte do tempo. Não tem nada a ver com o DNA do Vasco. Não tem nada a ver com o Vasco que a torcida deseja. O time pode perder, pode empatar, pode ganhar jogando mal. Mas o Vasco precisa jogar. O Vasco precisa ter a posse de bola, algo inclusive do DNA do Fernando Diniz. E o Vasco hoje não teve nem o DNA do Vasco e muito menos o DNA do Fernando Diniz. O Vasco fez uma partida muito ruim, na minha concepção. Fernando Diniz optou pelo Matheus Cocão no lugar do Coutinho. Eu até entendi e eu falava que essa era uma possibilidade muito real. Por que ele fez essa opção? Para ele mexer em apenas uma peça. Sem o Coutinho, bota o Matheus Cocão. Se ele recua o Nuno e coloca um outro atacante, ele ia estar mexendo em dois setores da equipe. Ok, eu entendi. Ele povoou o meio-campo e o Vasco não marcou em cima, o Vasco não tinha posse de bola, o Vasco ficou assistindo o Fluminense. Até o Vasco marcar o primeiro gol. Aí depois criou duas chances, o Ryan poderia ter matado o jogo, fazendo 2-0. Matado não, precocemente falar, né? 2-0 ainda no primeiro tempo, mas iria encaminhar bem para a vitória. Acabou desperdiçando uma chance, cara a cara. Não pode desperdiçar. Depois de um chutaço dele, que a bola bateu na trave, o do Guga entrou. Mas o Fluminense foi merecedor. O Fluminense jogou mais futebol do que o Vasco. O Fluminense jogou mais bola. E esse time do Vasco tem um problema crônico, que não é de hoje. O time morre fisicamente, principalmente quando não tem a bola, porque a gente viu o Vasco contra o Fortaleza, o time não cansou. Por quê? Porque teve a bola. Quando você tem a bola, você cansa menos. Hoje o Vasco não conseguiu ter a bola nos pés. Essa característica do técnico Fernando Diniz não se viu hoje no Maracanã. E o DNA do Vasco, de jogar para frente, de ser um time ofensivo, de ser um time aguerrido, também não vi. Saio bastante chateado e bastante desanimado. Nem podemos falar que a culpa foi da ausência do Felipe Coutinho. Por quê? Com o Felipe Coutinho jogando, o Vasco também não estava tendo grandes rendimentos. Tanto é que muito se discute se vale a pena ou não renovar o empréstimo do Felipe Coutinho. Eu acho que vale, mas isso é uma outra história. Estamos falando apenas, especificamente, do jogo de hoje. O Vasco não consegue subir na tabela de classificação. O Vasco não pode, nesse momento, trocar pontos. O que é trocar pontos? Ganha 3 pontos, depois não pontua, arruma um empate, perde um jogo, ganha outro, perde, empata. O Vasco não pode trocar pontos. O Vasco precisa somar. O Vasco precisa ter uma sequência, 2, 3 vitórias, para depois dar uma relaxada. Porque o Vasco volta a ficar numa zona perigosa. No complemento da rodada, você vai verificar que o Vasco vai ficar ali, num lugar ali, né, bem linear, namorando com a zona de rebaixamento. E eu venho batendo nessa tecla. O Vasco precisa evitar, de qualquer maneira, a zona de rebaixamento durante o Mundial de Clubes. Por quê?
Você vai passar um mês inteiro olhando a tabela na zona de rebaixamento e não tem o que fazer. Você não vai jogar. Isso fere demais o psicológico. Isso mexe demais com o jogador. Isso machuca demais a torcida. O Vasco não pode entrar na zona de rebaixamento antes do Mundial de Clubes. Esta paralisação é necessário o Vasco estar fora da zona de rebaixamento. É fundamental. O Vasco tem o Bragantino pela frente, jogo duro, porque o Bragantino tem um time bem montado, São Januário. E depois o São Paulo, no estádio do Morumbi. O Vasco precisa somar aí miseravelmente 4 pontos. Seria o ideal. 4 pontos. Se o Vasco somar 3, acredito que não vá para a zona. Aí vai depender de outros resultados, mas tem que somar 4. Pelo menos 4 pontos. E tem um jogo ainda contra o Melgar, né? Pela Copa Sul-Americana. Se a gente vai ter uma paralisação por conta da data FIFA, depois do jogo contra o Bragantino, aí pega o São Paulo, aí para o Mundial de Clubes. É tempo suficiente para o Fernando Diniz treinar esse time? É. Para melhorar esse time? É. Mas há um problema, que é o preparo físico. Esse time cansa e não tem peças de reposição. E aí a gente vai para o outro problema, que é a janela de transferências. Dá para confiar nas contratações que o Vasco faz? Não, não dá para confiar. O Vasco contrata muito mal. O Nuno é uma exceção. Fez um bom jogo hoje? Na medida do possível, sim. Por quê? Porque ele estava sozinho, tentando construir no meio-campo. O Verratti, hoje, mais uma vez, não jogou nada. E qual é a opção que o Vasco tem quando o Verratti não joga bem? Muito mais por culpa da bola não chegar nele nas condições que ele gosta, do que propriamente dele. Não adianta inventar. Tem jogo que não é para o Verratti. É melhor você tirar e ter uma outra alternativa. O Vasco precisa ter uma outra alternativa no ataque. Não dá para ter o Verratti, um jogador que é o exímio cabeceador, se você não vai conseguir, por uma circunstância do jogo, não cruzar a bola na cabeça do Verratti. E aí você não tem opção. Por que não colocar o Rayan ali, abre um ponta na direita, abre outro na esquerda e o Rayan pelo meio, onde ele sempre jogou? O Rayan hoje está jogando na ponta para o Verratti. Não dá para colocar o Rayan no meio, sacar o Verratti? Eu não estou falando em fazer isso uma temporada inteira, não. Um jogo. Outro, um tempo, quando você percebe numa partida que a bola não vai chegar aérea para o Verratti, ou porque os laterais não estão conseguindo avançar, ou porque o adversário está conseguindo marcar, cadê a alternativa ofensiva do Vasco? A gente precisa ter. A gente precisa ter. Ah, o Verratti não sabe jogar, só sabe jogar com bola aérea. Ok, zero problema. Nesse tipo de jogo, tira-se o Verratti. E vamos construir uma outra alternativa. Quero teu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações. Tô chateado pra caramba. Até o próximo vídeo.